Então, muita coisa acontecendo nesses 5 capítulos, então eu vou dividir esse desenvolvimento da história em 2 partes. Eu acho que a gente vai ter uma guerra entre o mar e a terra, não necessariamente nesse livro, porque, enfim, ainda tem um terceiro, e de certa forma isso já era esperado, porque é uma história de fantasia, enfim, que mexe com política, e eu gosto disso, eu gosto de ver o desenvolvimento disso, apesar de ser um pouco óbvio que talvez acontecesse. E eu gosto principalmente de como os 2 lugares, a terra e o mar, se acham superiores, a forma que eles lidam com a situação, a forma que o Cardan principalmente lida com a situação, porque eu acho que ele não é um rei ruim igual todo mundo acha. Eu acho que ele só tá sobrecarregado, se entendendo, tentando se entender e tentando entender o novo poder que ele tem, digamos assim, sobre tudo isso. Ele é bom em diplomacia no geral. Mas ao mesmo tempo a gente tem a Judy se afundando completamente, assim, ela tá completamente perdida. Esse livro, ele não é focado no romance, ele é focado em alta fantasia. Então a gente tem muitas migalhas de romance que a gente fala, né? O que pra mim não é ruim, porque eu gosto desse tipo de livro. Só que aí a gente tem mais interações deles nesse início de livro como enemies, até que chega um momento em que esse romance fica um pouco mais intenso. E antes que alguém me pergunte, esse livro é de mais 14, significa que você não tem a descrição desse tipo de cena, mas você sabe o que aconteceu. E confesso que eu fiquei um pouco chocada ao ver essa cena, porque apesar de você saber, eu especificamente saber, que os 2 ficam juntos no final, ainda assim você fica muito chocado com a cena, porque parece do nada. Do nada, não num sentido ruim, mas porque eles estão mais nessa fase do enemies do que do lovers. Então você fica tipo, por que eles estão fazendo isso se teoricamente eles se odeiam? E essas são as migalhas que a gente pega que eu tô falando, entendeu? Então a gente tem um livro inteiro sem eles fazerem nada, sem mal se comunicando, ou pelo menos brigando em todas as comunicações, pra depois vir alguma coisa muito quente ou de muito romance, e aí você fica um pouco chocada, porque a autora sabe fazer isso. Ela sabe dosar e balancear isso.